Uma saudação a todos os alunos do nosso curso de estudo de atividade à distância, do curso de Direito da nossa Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, FAC. Este ano, então, o curso oferecido é o curso de Direito Comparado e seus sistemas, algo que vai nos ajudar a entrar ainda mais na ciência do direito com maior gosto, tendo uma visão mais ampla do mundo e dos sistemas jurídicos contemporâneos. Nas duas primeiras unidades, tivemos a ocasião de fazer uma introdução, compreendendo no texto de Marc Angèle, membro da Câmara Emérito da Corte de Cassação e presidente do Centro Francês de Direito Comparado, entender o método e a utilidade do direito comparado. Tivemos também o auxílio do grande, talvez um dos maiores escritores de direito comparado, com o seu manual Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, de René Davy, que é, então, a nossa bibliografia fundamental deste curso. De fato, como todos os alunos bem escreveram na sua resenha inicial, na unidade 1, e depois respondendo algumas questões da unidade 2, foi importante perceber a importância da ciência do direito comparado. Foi possível então perceber, estudando o texto de Marc Angèle, que muitas críticas se despontaram a respeito da ciência do direito comparado. Que todos os sistemas do direito nacional já são bem complexos, então estudar direitos estrangeiros poderia causar uma confusão. Outra crítica é aquela de ilusão de pretender conhecer o direito estrangeiro, visto que é algo tão pessoal de cada povo, tão subjetivo de cada povo. E, finalmente, lembrando que o direito faz parte de um patrimônio nacional. São críticas que o autor coloca vislumbrando outros autores. Mas essas críticas nós sabemos que são limitadas. A ciência do direito comparado trará uma grande contribuição para o estudo do direito. Já desde a antiguidade sempre se pensou que o conhecimento do estrangeiro fosse também importante ser conhecido. Basta lembrar aqui a grande expressão do direito romano, a primeira fonte de todos os direitos, já dizia o Codex Iuris Justinianeu, falando também da Lei das 12 Tábuas, esta lei que vai buscar lá a inspiração no Código de Solon, na Grécia Antiga, para inspirar a sua composição escrita de leis. Então, já desde a antiguidade se vê esta comparação com outros direitos estrangeiros. E o direito comparado ele vai nos ajudar, diferentemente das críticas que possam ser feitas a respeito dele, a ter uma ordem jurídica mais pacífica e coordenada entre os povos. De fato, então, é de grande importância a compreensão do direito comparado. O direito comparado ele vai ajudar a alcançar um conhecimento mais profundo dos sistemas jurídicos em vigor nas grandes famílias, como é o objetivo do nosso curso estudar mais adiante. Ele ajuda a aperfeiçoar também os sistemas pessoais de cada país. Assim, quando se vê e se vislumbra o direito de outros povos, se pode melhorar o direito do seu próprio país. É muito comum este fenômeno na África, em que alguns países tomam parte do direito penal de um sistema, parte do direito público ou direito privado de outro sistema. Há uma mescla de mais de um sistema, por exemplo, alguns países na África, que tomam princípios do sistema inglês de common law e também dos princípios da nossa família romano-germânica. Isso aí já se percebe claramente a riqueza do direito comparado, com este esforço de aperfeiçoar cada vez mais o direito nacional. É também importante na comunicação entre os sistemas jurídicos, isto é, nas relações que podem gerar internacionais na definição de políticas estrangeiras. Então, para tudo isso, é importante um estudo comparativo do direito. Ele pode fornecer, de fato, base para a produção também de uma linguagem mais apropriada, também formar uma base para dar formação de dicionários bilíngue no âmbito do direito em outros tipos de relações, tanto políticas como
econômicas. Então, essas críticas podem ser consideradas para nossa reflexão, mas são muito limitadas. O que vale é a compreensão da importância da comparação destes sistemas. E, de fato, o direito comparado ele nasce em 3 grandes fases. O autor quis colocar assim: a primeira fase constitutiva, lá em 1900, o início, com um fundo comum, isto é, tentando encontrar um fundo comum entre os diversos sistemas nos diversos países, com princípios gerais de direitos dos países civilizados. Este era a meta, este era o objetivo. Isto é, países que tenham mais ou menos o mesmo desenvolvimento político, social, econômico e moral. A partir desses países civilizados, encontrar princípios gerais que norteassem esses diversos países. Países esses que deveriam ter mais ou menos o mesmo desenvolvimento político, social e econômico, com o critério da comparatibilidade, isto é, comparar coisas do direito que são comparáveis. Então é importante assinar-se nessa fase constitutiva, no início do século passado, a ciência do direito comparado. A necessidade de comparar coisas que são comparáveis entre os direitos dos países que seriam então países civilizados, tendo o mesmo desenvolvimento político e social. O critério de comparatibilidade é muito importante e não se trata, é muito importante lembrar isso, de uma identidade formal destas regras, mas se trata de uma unidade essencial nos princípios do direito. Essa é a fase constitutiva. Esta fase é muito importante porque é a intenção mesmo de se criar esta unicidade na essência do direito, comparando os vários sistemas. Numa segunda fase, aquela fase entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, esta fase de maior crescimento, podemos dizer assim, da ciência comparativa do direito. Nasce neste período, em 1924, a Academia Internacional de Direito Comparado e também a Associação de Direito Penal em Haia, um órgão de suma importância, como sabemos, que será de grande importância também no pós-guerra, no pós-segunda guerra. E finalmente a terceira fase, a fase do pós-guerra. No período da Guerra Fria se vê uma espécie de crise do direito comparado, como ele não atinge os seus objetivos, mas depois se redescobre a importância do direito comparado dentro de toda a utilização e utilidade, como nós já falamos aqui. A necessidade de uma interligação entre os povos, de uma harmonia maior entre os povos, mais tarde com o fenômeno da globalização, a importância de conhecer outros sistemas de outros países. Bem, isso é a fase introdutória para entendermos como é que mais ou menos nasce a necessidade de um direito comparado. Hoje nós vamos falar, sobretudo, da família romano-germânica. Ponto muito importante do nosso curso, porque nós vamos beber nas bases daquilo que é a constituição do nosso Estado de Direito, da nossa característica, daquilo que são os elementos que nos constituem. Com o declínio do Império Romano no século V, permanece aí este período de uma certa instabilidade. Nós tínhamos alguns códigos importantes que deixam para nós este patrimônio riquíssimo do direito romano, sobretudo o Codex Iuris Justinianeu, do século VI. É importante verificar isso na corte de Justiniano, este grande imperador oriental, que entendia que para se conquistar um povo, se conquistava através da espada e também através da lei. Justiniano, ele encomenda a formulação deste código que pudesse compilar a legislação antiga romana, atualizando para o seu período. Nós estamos no século VI. Justiniano encomenda a um grande jurista chamado Triboniano, para que Triboniano fizesse então uma compilação dos chamados pareceres dos jurisconsultos, o que vai resultar num famosíssimo livro que compõe este códex, que compõe esse código de leis,
que é o chamado digesto. O digesto de Triboniano recolhe então todo este material dos jurisconsultos romanos e é chamado de iura. Esse iura, esse conjunto de leis, esse conjunto jurídico de regras de direito dos jurisconsultos romanos, que forma este documento do digesto, que compõe então o Codex Iuris Justinianum, juntamente com os institutos, sobretudo inspirado nos Instituta de Gaio, grande jurista do século II, também os novelle, isto é, a produção do direito que foi sendo formada imediatamente após estas primeiras compilações, formando assim Corpus Iuris Justinianum, que recolhia então todo este aparato, todo este patrimônio de direito romano. Outros textos nós podemos encontrar no Oriente, mas também na Península Itálica, Lex Romana Visigotorum, que era uma junção exatamente de princípios do direito romano com o direito dos visigotos, que era um grupo dos bárbaros presente ali. Outro documento que não podemos esquecer, início do século VI, o Breviário de Alarico, presente na França e também na Península Ibérica. Destes códigos e de outros documentos, nós podemos recavar, colher elementos do antigo direito romano. No século VI foram redigidos leis bárbaras, não é? Depois deste processo aí de compilação deste patrimônio românico, foram do século VI a mais ou menos do século XII, nós podemos enxergar o fenômeno de redações de leis bárbaras e dos tribunais germânicos. Diversas leis bárbaras foram sendo compostas dos diversos povos bárbaros até o século XII. Naturalmente não se tinha este arcabouço refinado do direito romano. E o direito erudito romano, ele pouco a pouco vai dando lugar a um direito vulgar, que é aplicado espontaneamente por essas populações bárbaras. Este direito, não como direito romano, ele tem um alcance somente local, eles não são sempre fixados por escrito, quase nunca fixados por escrito. E na Idade Média, a sociedade voltou a um estado realmente primitivo no âmbito do direito. Então, do século VI ao século XII, nós verificamos este fenômeno de uma volta, de um retrocesso a um verdadeiro e próprio estado mais primitivo. Por exemplo, características deste período. Os litígios são resolvidos pela lei do mais forte. Então, não por uma lei objetiva, escrita e bem articulada, bem traçada, como se podia ter no direito romano, ou ainda pela autoridade muito arbitrária do chefe local. Então, há um direito que oscila muito de acordo com cada caso. Isso no período da Idade Média. Mas com o surgimento das cidades, o renascer das cidades, o renascer do comércio, nós verificamos um verdadeiro e próprio renascimento do direito. O ideal de uma sociedade cristã, vivida somente na caridade, isto é pouco a pouco abandonado, até mesmo pela própria igreja, que começa a distinguir o que é uma sociedade religiosa de fiéis e uma sociedade laica. A importância de um direito que vai dirimir as questões, não só pautado na caridade, mas na justiça. Surgem-se então as primeiras universidades. A primeira grande universidade, e esta é a primeira universidade pública do mundo, é a Escola de Bolonha. Então nós estamos ali no final do século XI, mas sobretudo do século XII, século XIII, a grande Universidade de Bolonha, é a primeira universidade pública do mundo, financiada então com dinheiro público. Nós podemos lembrar, por exemplo, a grande figura de Frederico Barbarossa, que financia esses estudos. Essas universidades vão redescobrir a importância do estudo do direito. Já que as cidades e o comércio estavam tão desenvolvidos, não era mais possível a cidade ser organizada com esse direito consuetudinário, arbitrário, fraco, que não respondia mais às exigências dessas novas cidades. É preciso buscar então inspiração aonde? No melhor direito. Qual direito? O direito romano.
E qual é o direito mais atualizado, mais próximo a nós, pensaram eles, do direito romano, senão o direito de Justiniano do século VI. Não é possível falar deste tema sem lembrar do grande mestre Irnério, este grande estudioso que vai a Constantinopla, hoje Istambul, não é, na Turquia, e recupera então esse corpo de leis de Justiniano e traz então para Bolonha. Paralelo a isso, nasce também, já falei da igreja, que começa a mudar a sua visão, nasce também o estudo do direito canônico, que formará junto ao direito civil o ius comune. Esses dois direitos, o direito canônico e o direito comum, que caminharão em conjunto, formando este direito comum. Paralela à atividade de Irnério, tem-se outro grande jurista, mas nesta esfera do direito canônico, que é Graciano. Graciano também tenta fazer este mesmo movimento de compilar, de organizar todo o material canônico, através do método de concordância dos cânones que são discordantes. E Graciano, inspirado no método de Ivo de Chartres, usa então este método, querendo criar um corpo de leis. Ele cria verdadeiro método científico, canônico, e forma assim o seu decreto de Graciano. Graciano vem expurgar todos os textos que são discordantes, colocando em ordem por auctoritas, isto é, autoridades que compõem e formam essas antigas coleções canônicas, também usando de critério dos temas selecionados e também do material mais recente, tirando então o material abrogado, o material mais antigo. Graciano então forma o decreto Graciano, este decreto de grande importância, onde nós vimos nascer a ciência do direito canônico, dentro deste contexto de efervescência da Universidade de Bolonha com o direito civil. Então é belíssimo poder ressaltar que a nossa família romano-germânica não nasce de interesses políticos, mas nasce sobre uma comunidade de cultura, tentando enxergar métodos, tentando enxergar caminhos que direcionassem a organização desta sociedade, dessas novas cidades que estão se formando no âmbito da comunidade. E o direito nessas universidades querem procurar um modelo que servisse de organização social, princípios muito próximos à moral que se vissem para a organização social. Então não nasce de interesses políticos, essas universidades não se inspiram no direito consuetudinário, mas vão beber na fonte direta do direito romano. Este direito mais atualizado das cortes de Justiniano, como já disse, do Corpus Iuris Justinianeo. Este conjunto de leis formado por códex, digesto e instituições e outros documentos mais recentes que nós chamamos de novelli. Este conjunto de leis foi trazido então por Irnério a Bolonha e nascem assim os primeiros estudos em torno ao direito, a ciência do direito. Aqui nasce, podemos dizer assim, no século XII, a ciência do direito. A necessidade então, qual é o objetivo? De superar a necessidade de superar um direito local e elevar acima dos costumes que já eram atrasados e absolutamente insuficientes para o contexto, formando assim a base para uma verdadeira ciência do direito. E assim nós vamos ressaltar 3 escolas que nascem na escola de Bolonha, movimentos que nascem na escola de Bolonha. A primeira delas é a escola dos glosadores. Os glosadores fazem como que glosas. É como se nós pegássemos um texto, um livro, e vamos ao lado fazendo pequenas anotações ao lado desse direito que já existia, do direito romano. Eles, os glosadores, entendiam este direito romano como quase algo divino, um patrimônio importantíssimo, que se deve ter cuidado, um patrimônio de suma importância que não se deve tocar, se deve somente comentar, quase como a Sagrada Escritura. Se deve comentar este direito que é o direito mais puro, mais genuíno, que é o direito romano. Os glosadores começam a fazer essas glosas ao lado do direito romano, sem tocar no direito romano, comentando o direito romano. E assim nascem grandes glosas. Estes
comentadores, eles vão expurgando, eles vão comentando pouco a pouco, sentindo o sentido originário das leis romanas, sem interferir diretamente no contexto, no texto da lei romana. Grandes glossas são feitas neste período, isto é, grandes comentários são feitos ao sentido original do direito romano. Depois da história da escola dos glossadores, nasce a escola dos pós-glossadores no século já XIV. O direito romano começa a ser expurgado, tirar aquilo que não servia, como exemplo, a matéria matrimonial, que já era tratada, por exemplo, no direito canônico. Essa já não serve mais, porque o direito canônico já vai regular a matéria matrimonial. Por exemplo, o Instituto Jurídico da Escravidão, que também já não serve mais, cai em desuso, isso também vai ser expurgado. Os pós-glossadores vão, portanto, expurgar este material do direito romano desnecessário. E começam a ver a importância do desenvolvimento de alguns institutos inteiramente novos, sempre olhando para o direito romano, mas atualizando este direito romano, como, por exemplo, o direito comercial e o direito internacional privado. E este direito dos pós-glossadores, que vislumbram direito mais sistematizado, organizado por matérias, diferente do caos que se encontra, por exemplo, no livro do Digesto de Triboniano, lá do Códicus Iuris Justinianeu. Utilize então, portanto, dos textos romanos para introduzir o quê? Regras que sejam adaptadas ao contexto da sociedade em que viviam. Então, há uma evolução entre a escola dos glossadores, que simplesmente comentam, tentando encontrar o sentido original do direito romano, da escola dos pós-glossadores, no século XIV, que vão evoluir, caminhar com o direito romano, aplicando ao contexto atual em que se encontrava. E, finalmente, a escola do direito natural, no século XVII e no século XVIII. Se abandona o método da escolástica, que é aquele movimento de reflexão pautado em uma reflexão teológica dos grandes escritores teológicos do período medieval. Se abandona este conceito religioso, uma visão de um direito natural pautado nos ensinamentos de Deus que já existe, e a escola do direito natural do século XVII quer colocar o enfoque no homem, no direito subjetivo, na razão que gera o direito. Afasta-se um pouco mais dessa visão do direito, da visão do direito justiniano como tal, aplicando em maneira melhor os princípios do direito romano, que devem ser examinados. Não qualquer direito romano deve ser aplicado. O direito romano que seja racional, que esteja conforme a razão. Então, se procura um direito com princípios que sejam plenamente racionais, com modo e método lógico, a imitação das ciências que estavam nascendo. Isso nós estamos no século XVII e no século XVIII. Afasta-se, portanto, da ideia de uma ordem natural originada por Deus e passa a construir uma ordem social na consideração do nome. É interessante perceber que parece mesmo um paradoxo o nome Escola do Direito Natural, quando a Escola do Direito Natural não quer se ocupar do direito natural ditado por Deus, mas do direito racional. Mas esta é a nomenclatura e esta foi a titulação que tomou a Escola do Direito Natural. E a ideia do direito subjetivo vai dominar sobre o pensamento jurídico. A ideia deste direito subjetivo do homem não vê mais no direito um dado natural, mas o direito é um dado da razão. E as regras, portanto, repetindo do direito romano, só podem ser aplicadas após exame, quando não forem contraditórias à razão. Essas são as três grandes escolas que vão sustentar, que vão pautar a nossa grande família romano-germânica. Nessa primeira aula nós vamos ficar com essa parte introdutória histórica e na segunda aula sobre a família romano-germânica vamos entrar em outra fase do nosso estudo, que é exatamente a expansão além da Europa
do nosso sistema romano-germânico e a estrutura do direito, as divisões, os conceitos e, finalmente, as fontes do nosso direito romano-germânico, que é o costume, a lei, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais.